Hoje, quem é que está formando a visão do mundo dos jovens? O TikTok? Ou a escola? O diálogo entre amigos? Ou está faltando realmente uma conversa com eles? Este é o episódio de hoje do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. E nossa convidada querida e especial é Janaína Duque. Ela é educadora, especialista no diálogo com jovens e vai bater um papo gostoso com a gente para mostrar essa visão do que está acontecendo. Seja bem-vinda, Janaína. Muito obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui com você, falando sobre um assunto muito atual e muito pertinente, né, na nossa atualidade, com certeza. Você trabalha com jovens direto, você ouve, você fala, você orienta. Como é que está a cabeça desses jovens? Porque quando a gente fala, ai, TikTok, você fala, Deus me livre, o que é isso? É muito confuso, bem complicado. Há 30 anos que eu trabalho com jovens, né, dentro de sala de aula, seja dentro de cursos pré-vestibulares ou também na própria escola. E ao longo desses 30 anos, muito comportamento, né, mudou. Que foi? Totalmente. Então, assim, nós pegamos esse início da internet, ainda de escada, primeiro como usuária e também junto com os meninos, e agora essa facilidade de acessar todos os programas e hoje, basicamente, que meio que substituir, né? O que eles veem em sala de aula, ou a função do professor, basicamente pelas redes sociais, pela internet e muito questão do próprio TikTok, né? Falando especialmente a respeito do TikTok, eles usam não apenas para entretenimento, então vão gravar as dancinhas, né, os comentários, os vídeos engraçados, mas de uns tempos para cá eu venho ouvir dos meus alunos que quando eles têm dúvidas a respeito de um tópico da matéria, eles recorrem também ao TikTok para poder, né, esclarecer. E eu fico assim... Gente, mas uma pergunta. Agora essa não quer calar. Uhum. Como é que alguém recorre ao TikTok para falar de algo sobre estudo, sobre inteligência, sobre conteúdo relevante no TikTok? Bom, o que acontece? O TikTok ele cresceu muito junto aos jovens. Primeiro pela questão da agilidade, das brincadeiras, das piadas que rolam ali, da maior assim atingir do próprio público. A linguagem realmente é atrativa para eles, isso com certeza. E nisso existem alguns professores que tinham seus canais, ou têm seus canais ainda no YouTube ou em outras redes sociais, começaram a migrar também para o TikTok e ali, né, aprender a atenção dos alunos. Só que a linguagem do TikTok é bem diferente, por exemplo, de uma videoaula que você vai encontrar no YouTube, porque tem que ser esse dinamismo e muito a base da graça. Isso vem muito da ideia de que a escola ela tem que ser um local de prazer, de alegria, de felicidade para o aluno a qualquer custo. Então, sala de aula tem que ser altamente prazerosa. Não estou aqui defendendo a ideia de que sala de aula tem que ser uma tortura para o aluno, não é isso. Mas ao a gente valorizar essa cultura do prazer, da alegria, da diversão, do ser feliz, né, acima de tudo, isso também foi para os estudos. E aí entra a questão do TikTok. Porque ele é uma rede social engraçada e eles vão querer encontrar ali, de uma forma divertida, né, o conteúdo. O problema é, a gente prioriza a diversão, prioriza a felicidade ou né, Alegria lá daquele momento. Isso, em detrimento Mas, do conteúdo. olha só, o que eu aprendi em toda a minha vida que a escola é um lugar de aprender e formar, trazer ali instrução. Não é um clube. Pois é. Só que, de acordo com visões ditas como modernas, né, da parte da educação, a escola passou a ser um local muito mais social. Então, ali que os alunos vão desenvolver as habilidades sociais, né,
interpessoais, em que ali vão aprender um pouquinho desse microcosmos nosso, né? E junto, paralelo, vem a questão da educação, do ensino, da instrução. Atualmente, nós reavaliamos a questão da instrução meramente, sim, para desenvolvimento de habilidades. Porque na era tecnológica, as informações todas podem ser encontradas, uma mera pesquisa realmente no Google, né? Sim. Então, se antigamente, aquela criança, aquele adolescente que tinha a coleção inteira da Barça, ele era o primeiro a ser selecionado para trabalho de grupo, porque ele tinha toda a fonte de informação. Hoje, na verdade, é a questão da internet. Com a IA, então, eles têm ferramentas para já fazer o próprio trabalho deles. Mas isso fica, né, num outro aspecto. Então, a escola hoje vê muito mais esse ambiente como socialização, junto com a educação. Temos que pensar que, na atualidade, na família, todos os membros familiares tendo que trabalhar, tendo que ter as suas obrigações, né, suas tarefas, a escola passou a ser esse lugar em que a criança vai ficar segura, né, sendo tomada conta pelos profissionais, e junto vem a questão da educação. Nós temos, né, em alguns lugares, essa questão da aprovação automática, para justamente estimular os alunos a ficarem na escola, porque a escola é esse ambiente de receber esses alunos, de onde ficar. Aprovação automática, graças a Deus, foi Pois é. aprovado no Congresso na outra semana, lá atrás, que agora só passa por competência e capacidade, ou seja, você é obrigado a estudar, Isso é o que nós esperamos. porque não dá para... Mas isso é o que nós esperamos. De novo, vamos pensar assim, Rio de Janeiro, cada escola, ela é, digamos assim, não é vigilada, mas comandada assim, ela é administrada, né, por uma CREA específica. E existe meio com uma competição a respeito do índice de aprovação. Eles querem índice. Exatamente. Então, geralmente, uma CREA ela acaba sendo um pouquinho mais exigente do que a outra, dependendo da administração, e muitas vezes pressiona as escolas para que haja essa aprovação a qualquer custo. Por isso que temos crianças no instituto com 10 anos que não estão alfabetizadas e estão passando de ano. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes o pai, né, a mãe, o responsável, vendo constante queda do filho, né, a falha no sentido da reprovação, decide retirá-lo para que ele vá trabalhar, para que ele vá fazer uma outra tarefa. E assim aquela criança tem a sua vida acadêmica cortada, interrompida, né? Então a ideia e além do mais, o pai e a mãe precisa da escola para receber o seu aluno, para que ele tenha onde ficar e assim eles possam ir trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila, sem tanta preocupação. Então a escola mudou completamente o seu perfil. Ela mudou o perfil e passou a ser burra. Gente, eu me revolto com isso. Nós temos ainda escolas, né, que prezam por essa boa educação, por essa boa formação. Temos, graças a Deus. Pois nós temos, só que ainda é um mínimo. Essa que é a grande questão, é um mínimo mesmo. Outra questão importante é que os pais também, os responsáveis por um outro lado, cobram da escola esse bom desempenho do filho. Né? Cobra que a criança passe, mas não que ela aprenda. Pois é. E em alguns lugares até meio que contraditórios, porque querem que o aluno aprenda, mas também que ele passe sem grandes esforços. Porque, de novo, existe um investimento, né? Hoje em dia também a gente tem a política do terceirizar tudo. Então, se eu terceirizo, de repente, né, eu tenho uma empresa, eu vou terceirizar a parte da limpeza para uma outra empresa, vou contratar outra empresa para poder fazer esse tipo de serviço, a mesma coisa acontece com relação ao meu filho. Então, eu tenho que dar conta de deixá-lo satisfeito, feliz, realizado, também dar para ele uma boa oportunidade dentro do processo acadêmico. Então, eu escolho uma escola que possa suprir todo esse trabalho. E se a escola não atende a essa minha, né, exigência, ou seja, meu filho não está passando, ele não está feliz, ele não está contente, eu tenho que cobrar de quem? Da empresa que eu contratei
terceirizada para poder, né, cuidar do meu filho. Então, muitas vezes, a escola também fica aquele cabo de guerra, né? Porque existe a sua obrigação, a sua responsabilidade, mas também tem, no caso, principalmente das particulares, a necessidade, né, daquele aluno ali matriculado para poder suprir, dar sequência, né? E voltamos o quê? Para manter o aluno naquela escola, nós temos que agradar ao cliente. Infelizmente, escutei isso muitas vezes em algumas reuniões pedagógicas, não na escola em que trabalho hoje, graças a Deus, mas em outras escolas de ponta em que eu trabalhei. Nas reuniões pedagógicas, o aluno não era se referido como aluno, mas sim como cliente. Então, temos que agradar aos clientes. E isso acontece. E aí voltamos a quem? Ao próprio TikTok. Porque o TikTok, ele dá isso. Eu tenho uma rede social jovem, com uma linguagem rápida, jovem, e que vai resolver o meu problema em relação à matéria. Existem profissionais realmente sérios, porém, é que entra como que isso é pesquisado, qual o crivo que é utilizado pelos alunos para poder conseguir encontrar um canal confiável para aquela, né, matéria. E para fechar, existe uma confusão entre o que é aprender e o que é se informar. Porque ele pode ter, naquele canal, decorar diversos conceitos, mas ele precisa aprender a colocá-los em prática, aplicar esses conceitos. E aí que entra a habilidade, aí que entra o profissional, aí que entra a experiência do dia a dia em sala de aula, que nenhum TikTok é capaz de dar. Com certeza, de jeito nenhum. E nem os próprios pais em casa, porque eles têm agenda paralela deles e não estão preocupados e nem com isso. Porque o próprio educar já é terceirizado para quem não deveria ser, que é a escola. Sim. A escola não educa. Nós temos conceitos de educação diferentes. Dizer que a educação, né, intelectual, a educação sistemática, acadêmica, eu tenho acadêmica, ela é a educação familiar. A educação familiar, como a ética, moral, família dentro de casa. Sim. Quando um responsável ele escolhe uma escola para o seu filho, ele vai escolher uma escola que dialoga com os seus valores, ou deveria, sim, né, com as suas ideias, com aquilo que ele espera, né, fornecer também para o seu filho. Mas ele tem que se lembrar que é um diálogo comum. Em que sentido? Não é a escola que vai ser responsável por passar esses valores ou inculcar no aluno, né, esses valores. Na verdade, é uma complementação. É uma espécie de ampliação do que seria um ambiente de casa. E o que acontece é, no dia a dia, na correria, delega-se totalmente para a escola. Só que, tirando as escolas de horário integral, a maior parte do tempo daquela semana, realmente, o aluno fica com os pais. Isso quando há o contato entre eles, isso quando há esse convívio. Então, muitas vezes hoje, todo esse aspecto vem a ser o garoto, né, a criança, repetir conceitos que ele ouve em casa, sem entender o que ele está ouvindo, e reproduzir em sala de aula. E quando nós vamos tentar explicar para ele, olha só, vamos tentar entender isso, e entra em conflito com o pensamento de casa, pronto. Né? E aí que vem um grande alerta, que nós temos que perceber, existem diversas escolas, eu falo muito, não existe a escola perfeita, existe a escola que vai melhor atender as necessidades daquela família. Então, que tipo de educação eu espero para o meu filho? E assim a gente vai atender. O que acontece muitas vezes é que o pai, ele quer interferir na metodologia e no planejamento pedagógico da escola. E isso não pode acontecer. Mas é lógico. É justo que, se ele não está, digamos, satisfeito, não com a metodologia, ele procura outra. Que vai satisfazê-lo. Isso é perfeitamente aceitável, não existe nenhum problema. Agora, quando a escola ela se vê meio que encurralada a ter que atender o pai A, o pai B, o pai C, eu tenho 3 famílias completamente diferentes, a escola perde sua identidade. E aí, sim,
Aí eu vou dizer, agora nós vamos ter problemas com insatisfação, com evasão, porque não dá para a gente agradar a todo mundo, né, ao Com mesmo tempo. certeza, com certeza. A metodologia que a escola coloca é parte de uma organização dentro do que ela quer passar e instruir. Eu escolho qual eu quero dentro daquilo que eu busco que meus filhos aprendam. Exatamente. Então, eu não tenho que querer mudar a escola. Eu tenho que mudar de escola e ir para aquela que enquadre dentro daquilo que eu quero. Pois é. Só que às vezes a interferência é tamanha, vou dar um exemplo de uns desafios que estamos enfrentando, né, hoje na escola. Eu trabalho numa escola internacional cuja ideia que mais atrai realmente os pais é o fato de ser uma escola com metodologia IB, né? Então, que é um instituto que vende realmente essa metodologia, esse plano pedagógico, e as escolas seguem. Quando você procura uma escola IB, o que você deseja é que o seu filho saia de lá com o diploma IB, que é um diploma internacional, que através dele ele pode ingressar em universidades, faculdades no mundo todo, e hoje no Brasil algumas faculdades brasileiras também já estão aceitando esse diploma ao invés do Enem, né, do vestibular. Ok, perfeitamente. E como nós temos muitos alunos brasileiros, alguns pais estão questionando, mas vocês não vão preparar o meu filho para o Enem? Eu falei assim, não, mas a escola é uma escola IB, não é uma escola para o Enem. Se você deseja que o seu filho seja preparado para o Enem, você precisa procurar uma escola, né, que atenda a isso. Não, se eu estou pagando essa escola, você tem que também preparar meu filho para o Enem. E aí a escola fica, mas temos um problema, não é isso. E nessa pressão, né, nós hoje criamos uma turma não IB. Uma escola IB que criou uma turma não IB. Então, assim, esse grau de interferência vem sempre na ideia de que a escola tem que dar um jeito sempre para satisfazer as vontades da família, mas não necessariamente o verdadeiro interesse do aluno como aluno, né? Então, é uma crise que a gente vive, vamos tentando contornar daqui, contornar de lá, e acabamos esquecendo que a pessoa mais importante nisso tudo é aquele adolescente, é aquela criança que está em formação. Né, nesse cabo de guerra. Porque, na verdade, a gente tem que procurar educar para que ele se desenvolva com autonomia, capacidade e educação emocional. Isso. Tendo sentido de ética, moral e família, que são os carros-chefes para uma família funcional equilibrada, né? E hoje o que nós mais temos são famílias disfuncionais. Exatamente. Totalmente desequilibrada e terceirizando tudo. E naquela postura de que eu não posso contrariar o meu filho, ele não pode ter insatisfações, ele não pode ter frustração zero e ele não pode ser discriminado por nada e ele tem que ser o melhor em tudo. Mesmo que ele não seja o melhor, todo mundo tem que olhar ele como melhor. Pois é. E o que acontece, né? Existem algumas escolas que fornecem premiações ou certificados especiais para aqueles alunos que alcançam um desenvolvimento, um resultado, digamos assim, lá, o mínimo estabelecido. E, ao invés de isso gerar um desafio para o próprio aluno, dele querer se superar, vira uma competição entre eles. E isso também vai externa para a competição entre os pais. Então, é muito comum quando vê assim, mas espera aí, o meu filho não vai receber o prêmio este ano? Não, porque ele não conseguiu desempenho bom nessa disciplina. Não, você vai ter que dar um jeito, porque meu filho não pode ficar fora desse prêmio, porque os coleguinhas dele também ganharam. Que isso? Normal. Isso é bem normal. E o que acontece quando isso, né? Qual a consequência disso? Que a gente está ensinando primeiro para aquela criança se a escola acaba cedendo para isso. Porque
qualquer coisa que eu não der certo, que eu não puder, meu pai vai lá e vai resolver e eu vou me dar bem. E eu não Exatamente. tenho que ter responsabilidade com Exatamente, nada. exatamente. Então, assim, se isenta do aluno da responsabilidade do esforço dele. Segundo, inculca na ideia para o aluno que a nota, na verdade, que ele teve é um resultado do se o professor gosta dele ou não, se a escola foi bacana com ele ou não, se o professor foi legal com ele ou não, e não se ele realmente se esforçou, se ele realmente fez, né, por onde. Banaliza meramente com a questão de briga lá, né, de disputa entre os responsáveis. E a formação? Né? E a gente tem um jogo antiético, imoral nisso tudo. Substituição de valores total. E o que fica na mente deles. O que fica, isso que é o que reside na mente deles ao final. Isso nos assusta. Né? Quando vem essa política da pedagogia dionística, assim, eu entendo que, de novo, ninguém está defendendo que seja uma tortura para a criança e nem, né, simplesmente E nem imposição. clube. Exatamente, não é isso. Mas a questão é, nós temos que resgatar qual é o sentido da escola, qual é o valor da escola, qual é o papel da escola. A escola não é substituto da família. E muitas vezes sou criticada ao falar sobre isso, porque mas a escola atual, nós temos que pensar na modernidade, na atualidade. Eu entendo, mas não significa que se a atualidade eu tenho um erro, eu tenho uma conduta não adequada, que está gerando consequências ruins para as futuras gerações, e dizer que a escola tem que ser conivente com isso, porque essa é a realidade, eu não concordo. Porque no dia que a escola realmente, assim, estabelecer um limite, este é o nosso papel. Esse papel, pai, esse papel responsável é de vocês. Não venha ser nosso. Vamos trabalhar em parceria. Exatamente. Né? E não nessa briga quase praticamente. Porque é uma falta de respeito, de limite, é uma substituição de valores absurdos. Ética é algo que não tem nem no dicionário mais, porque os próprios pais não têm e ensinam seus filhos a não ter, ensinam a imoralidade. Sim. Por isso que a gente está num país com tamanha ignorância. Sim, e isso a gente encontra em qualquer classe social e econômica. Exato. Se nós pegarmos, né, uma classe social e econômica privilegiada, é a lei do dinheiro, é a lei do quem tem mais. Né? Nos últimos anos, eu venho trabalhando em escolas realmente que tem o aluno de alto dentro desse alto nível, e nós encontramos ali uma substituição dos valores. Ou seja, aquele jovem, ele se considera superior ao colega, não porque ele, de repente, ele é mais altruísta, ou ele é mais amigo, ou cuidadoso, ou participativo, ou, né? Mas sim porque ele tem mais dinheiro e ele pode bancar melhor lá os colegas. Isso é triste, porque isso entra numa ausência de, primeiro, valor pessoal. Eu falo muito com eles. Ele não tem valor nenhum. O que não, tem é o que ele pode pagar. É o dinheiro só. É o dinheiro, exatamente. E ao mesmo tempo, nisso tudo, nessas brigas todas, né, tem as provocações entre eles. E aquele aluno que antes conseguia aprender a se defender, que conseguia aprender a melhor lidar nessa situação, né, automaticamente totalmente blindado. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser realmente, né, cuidado ali dentro, com certeza. Mas acho que hoje a gente super protege a um ponto que não dá espaço para desenvolver as habilidades sociais de como vou lidar com essa diversidade junto com o meu grupo. Né? Então, tudo hoje, por exemplo, tudo hoje é bullying. Tudo hoje é quando você... Não, gente, isso não é bullying. Isso aqui é apenas uma desavença aqui entre vocês, uma necessidade de autoafirmação dentro do grupo em que vocês vão ter que aprender como melhor lidar com isso, né? E a gente castra a possibilidade daquela criança desenvolver essa habilidade social também. Com certeza. Porque acaba que eles não sabem, não aprendem
a dialogar, a respeitar limites e entender que nada é uniforme, que as diferenças são normais, Sim, exatamente. né? As diferenças são normais, têm que ser respeitadas. Agora, também existe, dentro do nosso processo educativo, reconhecer que aquela criança ela não nasce sabendo que as diferenças são normais. Então, ela estranhar, no primeiro momento, aquela outra diferença, faz parte. Natural. Agora, a gente o quê? Começa a educar, orientar, mostrar, fazê-la compreender, né, que assim como o outro é diferente, ele também é diferente. E vamos conviver, né, porque existe algo em comum ali que vem a ser o aprendizado, a necessidade, a vontade de crescer como ser humano dentro, né, desse processo educativo. Mas nós precisamos ter esse espaço. Nem a superproteção, mas também, muito menos, né, ser conivente com tudo e leviano quase, praticamente, em alguns momentos. É né? isso aí. E a parceria com os pais, a parceria escola e pais, isso é fundamental. Com certeza. Janaína, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Iraci, mais uma vez, falando de um assunto importante, alerta para todos os pais que assistem ao nosso programa. Muito obrigada. Então é isso. Saber educar, saber compreender, saber dar limites, saber respeitar. Cada um cuida do que cabe dentro da sua competência. A escola de ensinar, os pais de educar em casa, ética, moral e família, de dar bons direcionamentos. Não cabe aos pais querer mudar a estrutura da escola para satisfazer o seu capricho e dos seus filhos. Então, é uma substituição de valores desrespeitosa. É por isso que o índice de ignorância no nosso país está imenso, mas todos com notas elevadas e passando de ano. Vai competir lá fora com escolas na Suíça, escolas em outros países, e ver se o nível de conhecimento, cultura, de respeito, de valores são os mesmos que o nosso. Eu acho que vale a pena refletir o que você está fazendo com seus filhos, ou deixando de fazer o que deveria. Então é isso, compartilhe o nosso podcast para auxiliar muito mais pessoas a valorizarem as escolas, os profissionais da educação e saber respeitar os limites. Então, um super beijo carinhoso e até a próxima semana.